Olá, graça e paz. Eu me chamo Margarida, sou pastora, tenho 37 anos, sou casada, tenho duas filhas, né? Tive três, mas hoje em dia tenho duas filhas. Eu vim aqui gravar esse vídeo porque eu gostaria de deixar isso aqui no YouTube, para que muitas pessoas pudessem ter acesso a esse vídeo e de uma certa forma ser ajudada, assim como eu um dia precisei ser ajudada. Em 2014 eu perdi uma filha, o nome dela era Beatriz, tinha 1 ano e 8 meses, ela morreu intoxicada por um veneno de rato, né? E na época que eu perdi a minha filha, naquele tempo, desesperadamente eu comecei uma busca no YouTube por testemunho de vida de pessoas que já tivessem tido essa experiência, né? De perder filhos, e a minha curiosidade é se alguém conseguiria viver depois disso com alegria. Se alguém que passou por uma situação como essa conseguiu superar e continuar a sua vida, se aquela dor passava, e eram vários questionamentos no meu coração, e entre eles tinha o questionamento de como que essas pessoas que perderam seus filhos conseguiram continuar a sua vida depois disso, como que eles superaram, se isso demorou muito tempo para passar. Isso era um desespero no meu coração, uma busca incessante por uma resposta no YouTube. E eu lembro que na época que isso aconteceu, ao procurar isso no YouTube, eu tive muita dificuldade de encontrar testemunhos que falassem especificamente sobre isso. E eu comecei a entender que eu precisava ir além, né? Eu precisava buscar essa resposta no único que podia me dar essa resposta. Mas o próprio Deus ministrou o meu coração que eu precisava compartilhar isso aqui no YouTube, porque assim como eu, naquele dia de desespero, busquei um testemunho de vida, muitas pessoas hoje estão passando exatamente por isso e estão em busca de uma resposta. E o Senhor falou comigo naquele tempo de dor. E eu lembro que em 2014, quando nós estávamos ensaiando para cantar em um congresso aqui da igreja, e deixei minha filha em casa juntamente com meu esposo, minha outra filha que eu tenho, e nós tínhamos em casa um veneno de rato, né, em um lugar de difícil acesso, guardado, onde ninguém tinha acesso a não ser os adultos, né. Mas havia muito tempo que a gente tinha esse veneno guardado, nós não lembrávamos mais. E naquele dia, meu esposo precisou pegar aquela caixa de ferramenta que tinha esse veneno dentro para arrumar uma porta que tinha caído. Mas como tinha muito tempo guardado, a gente não lembrava que estava lá aquele veneno. E minha filha começou a ajudar meu esposo com esse trabalho, levando até ele essas ferramentas. E quando ele espera e vê que ela demora muito para voltar, ele retorna lá rapidamente para ver o que ela estava fazendo. E ali ele já chega e ela já tá com aquele veneno na mão e já tinha engolido parte daquele veneno. Ali começou o nosso grande desespero, né? Eu retornei para casa, eu tinha esquecido algo, não me lembro o que. Voltei para casa rapidamente. Quando chego lá, meu esposo está na porta esperando que o SAMU chegasse, já havia ligado para o SAMU. Levamos a nossa filha para o hospital. Rapidamente ela foi atendida e ela foi rapidamente para a sala vermelha. E quando eu chego na sala vermelha, ela começa a dar convulsão. Aquilo dali foi muito difícil para mim, muito difícil para nós. Começamos a orar desesperadamente pela cura da nossa filha, implorando para que o Senhor não retirasse ela de nós naquele momento. E naquele momento eu lembro que na sala vermelha, quando ela passa mal, vem uma mulher, uma faxineira, né? E fala comigo. Fala assim: Margarida, vamos orar pela sua filha. Nós fomos orar, entramos em um quarto onde era o nosso local de descanso. Nesse tempo eu também trabalhava no hospital, mas era um dia de folga. E nós fomos nesse quarto, e quando nós chegamos naquele quarto, ela fala assim: Deus manda te dizer para colocar a cara no pó, entrar em oração, porque ele vai recolher a sua filha. Queridos, isso é muito difícil, né, para uma mãe ouvir. Naquele momento eu entrei em plantos de choro, de desespero, e pedi para que o Senhor não tirasse a Beatriz de nossas vidas. Minha filha ficou ali em cerca de 3 dias internada. Na época não tinha UTI aqui na cidade. E nós oramos para que o Senhor
providenciasse uma UTI para nossa filha. Então depois Deus providenciou uma UTI em Palmas, Tocantins, para nossa filha, e nós levamos ela para lá. E ali nós passamos 7 dias, acho que 7 dias internada. Eu não lembro direito quantos dias, queridos, porque a dor era tão grande e a gente acaba que se perde um pouco no tempo. Quem passou disso já sabe. Você se perde um pouco no tempo de angústia, de tristeza, E nós orávamos muito para que essa cura acontecesse, né? Na vida da nossa filha. E naquele dia, eu lembro que a minha pastora chegou em mim e falou assim: Margarida, nós precisamos orar, minha filha, e pedir para que a vontade de Deus seja feita na vida da Beatriz. Porque nós sabemos que se Deus quiser, Ele pode curar, né? Ele pode curar, Ele pode fazer esse milagre, mas nós também não podemos deixar de deixar que a vontade de Deus seja prioridade na nossa vida. Fiquei muito chateada naquele momento, porque saber que Deus, a minha vontade era que ela fosse curada, mas saber que eu podia fazer uma oração dessa e de repente a vontade de Deus não fosse a minha, como de fato não foi. E eu lembro que eu fiz essa oração dias depois, conversei com ela e nós estávamos ali naquele hospital e eu falei para o Senhor, falei: Deus, eu estou sendo muito egoísta, pedindo que minha filha seja curada o tempo inteiro, mas ainda não perguntei o que o Senhor quer com tudo isso. Então eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Naquele dia eu tive uma visão, onde eu chegava no hospital, né, e eu via os aparelhos, fazia assim, pi, 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 parava. Quando aquele aparelho parava, eu via um homem de branco entrando naquela sala. E ele erguia minha filha pelos braços. E quando eu tive aquela visão, eu entendi, Deus veio curar a minha filha. Mas acontece, queridos, que às vezes quando a dor ela é muito grande, tudo que nós conseguimos ver é a nossa vontade. E naquele momento, Deus não estava me mostrando que estava vindo curar a minha filha, Ele estava mostrando que estava vindo recolher. E aquilo foi muito dolorido para mim, para minha família. E então, no dia que eu tive essa visão, era por volta de 6 horas da tarde, quando foi acho que 1h15, não me lembro direito, 1 da madrugada, Deus vem e recolhe a minha filha. Foi muito desesperador. E minha filha faleceu em 2014 e começou um grande desespero na minha vida, uma grande luta por sobrevivência mesmo, para saber, Deus, como que eu vou conseguir viver depois disso. E naquele momento vinha muitos questionamentos na minha mente, o próprio inimigo querendo trabalhar e dizendo assim: Margarida, como que você vai pregar sobre milagre depois disso? Porque no dia em que você precisou de um milagre, Deus não fez na sua casa. E naquele dia Deus me lembra quem Deus era na minha vida. E Deus falou assim: não te esqueça de onde eu te tirei, pois na tua casa nunca faltou milagre. Aquele dia, naquele momento que Deus fala aquilo comigo, eu entro em arrependimento. E eu peço ao Senhor que me perdoe. E eu entrego a minha filha, faço uma oração e eu, juntamente com meu pastor e meu esposo, nós entregamos a nossa filha como oferta ao Senhor. E depois daquele dia, queridos, eu entendi que eu podia sim continuar a minha vida. Que a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa, ela ainda permanece sendo a melhor. E eu orei ao Senhor e a partir daquele dia eu comecei uma busca incessante pela palavra de Deus, por uma intimidade com Deus. E naquele momento eu entendi o que significava o que muitas vezes eu ouvi falar: depender do Senhor. O que de fato é depender de Deus para viver. E naquele momento eu compreendi que eu dependia dele para me continuar vivendo, eu dependia dele para me continuar feliz, eu dependia dele para me continuar sendo forte. E eu comecei essa busca incansável. E Deus fez tantas coisas, queridos, em nossas vidas. E Deus me mostrou e mostrou a minha família, a minha casa, que se eu perco uma casa, eu posso continuar vivendo. Se eu perco bens materiais, o trabalho, eu posso continuar vivendo. Mas se eu perco a presença de Deus, não tem vida. Então eu entendi o que é depender de Deus. Eu posso viver sem qualquer coisa, mas eu não posso viver sem a presença de Deus. Então Deus falou muito comigo ali, muito comigo ali. E 1 ano depois, Deus traz uma nova filha para nós. Eu fico grávida da Laura
e Deus me dá uma filha novamente. E naquele momento eu entendi assim, eu buscava tantas pessoas, eu ia nas pessoas e perguntava assim, como que você superou a perca da sua filha, do seu filho, pessoas que já haviam passado por aquilo. E Deus me repreendeu e falou para mim parar com aquilo, porque Ele faria algo diferente na minha vida. E faria algo diferente não porque eu sou especial, porque eu sou melhor do que qualquer pessoa, não. Mas porque dentro de mim eu havia tomado uma decisão de buscar essa cura no Senhor. Então todos aqueles que decidem buscar cura no Senhor e aprendem a viver na dependência de Cristo, Deus faz diferente com você, porque você entendeu o que é vida e o que é prioridade. E nós buscamos o Senhor de forma incansável. E para a honra e glória do Senhor, Deus curou o nosso coração, curou o coração da nossa filha, que não foi fácil ela passar também por aquilo. Ela tinha 7 anos de idade, a Elia Vitória, quando ela perde a sua irmã. Curou o coração do meu marido. Deus nos ensinou a viver novamente. E Deus nos mostrou que a nossa alegria, ela não vem de pessoas, ela não vem de lugar, ela não vem de circunstância. A nossa alegria, ela vem do Senhor, que nunca nos abandona, nunca nos deixa. Então, nessa manhã, com um testemunho resumido, eu quero falar para você que tem jeito para a sua vida, tem cura para a sua dor. E um dia, o que você vai sentir no seu coração será saudade, e não uma dor que te esmaga e que te destrói. Então, não perca suas esperanças. Confia no Senhor. Saiba que Ele tem dias melhores para você. Nesse mundo, a palavra do Senhor diz que nós teremos aflição. Mas tenha bom ânimo, não perca o seu ânimo. O Senhor, Ele já venceu o mundo, você também vencerá. A palavra do Senhor nos fala que Ele abre a ferida, mas Ele mesmo cura. Então, nesse mundo, queridos, nós vamos sofrer, nós vamos perder, mas nós também vamos ganhar na eternidade. Se nós sabemos que em tudo que nós vivemos nessa terra, nós permitimos que Deus nos governe, nós ganharemos muito mais na eternidade. Então, continue vivendo, continue servindo, continue acreditando. Deus te surpreenderá nesse dia, se você compreender que Ele é a sua prioridade e a sua fonte de vida. Bom dia, graça e paz.